Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Olá amigos, estamos começando mais um programa, Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Eu e o Jader hoje, Jader, gostaríamos de agradecer aos nossos telespectadores, pois estamos completando 6 meses do programa Palavra Espírita. Inclusive o Jader tem algumas considerações a fazer, né, Jader? Exatamente. Além de agradecer muito, não só aos telespectadores do canal 19, TV Santa Maria, mas aos amigos do Facebook, do YouTube, que nos prestigiam. E hoje nós estamos, como o Moacir falou, 6 meses e alcançamos, para nós, no início, antes de começar o programa, Paulo, a inacreditável faixa acima dos 15 mil acessos, mais de 11 mil pelo Facebook e mais de 4 mil pelo YouTube. Então, a todos vocês que nos assistem, Moacir, muito obrigado. Nosso, assim, enorme, imenso, muito obrigado a todos. Muito bem. E hoje estamos aqui então com o nosso querido amigo, companheiro, do Oscar Pitã, Paulo Afonso Caetano. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Tenho assistido várias entrevistas muito esclarecedoras aqui. Certo. Vou tentar responder algumas questões na medida das minhas possibilidades também. Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre a alma após a morte, ou seja, sobre a vida espiritual que está no Livro dos Espíritos, o capítulo 3º. Para começar, vamos perguntar ao nosso irmão Paulo, como é o despertar no mundo espiritual? Como acontece isso? Bom, Moacir, a doutrina espírita, tanto através das obras básicas como dos escritos complementares, nos ensina, nos esclarece de que nós somos, sobretudo, espíritos. Perfeito. Espíritos que moramos provisoriamente num corpo e retornamos à dimensão espiritual num dado momento. Perfeito. E acordamos nessa nova morada, nesse novo campo de vivência, a partir dos conhecimentos que nós adquirimos em toda a nossa caminhada de evolução, acrescido da última encarnação em que estamos, no patamar em que daqui saímos. Uhum. Mas, evidentemente, nós não acordamos imediatamente. Assim como nós nos preparamos para renascer com um adormecimento, nós também, de certa forma, adormecemos na partida, de acordo com o nosso nível evolutivo. Esse momento de adormecimento pode ser maior ou menor, de acordo com as nossas possibilidades. Correto. Mas nós, à medida em que, segundo nos ensina a doutrina espírita, vamos nos habituando àquela nova vivência, nós vamos então ficando mais à vontade e vamos compreendendo melhor esse nosso novo estágio na caminhada de evolução. Perfeito. Paulo, a gente fala alma, espírito, e muitas pessoas têm várias ideias a respeito de alma, de espírito principalmente. Quando o corpo morre, o espírito, a alma se desprende. Agora, qual nessa outra dimensão, nesse outro mundo em que o espírito, a alma passam a habitar, qual é a composição do espírito, da alma, digamos assim? Qual é a forma? Tanto as obras básicas trazidas pelos espíritos através de Allan Kardec, como também os escritos complementares através de vários médiuns
como, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, que são médiuns muito respeitáveis pela sua seriedade, pela consistência da sua mediunidade. Todos esses escritos nos relatam que nós vivenciamos em espírito também num corpo, um corpo de uma agregação molecular mais sutil, uma matéria mais quintessenciada, como no dizer do Livro dos Espíritos. Mas nós conservamos a forma hominal no mundo dos espíritos através desse outro corpo, que é o corpo espiritual, que falava Paulo de Tarso na sua epístola aos Coríntios. Esse corpo que serve de molde para formatar o nosso novo corpo quando reencarnamos. Então, o espírito, os próprios espíritos superiores nos dizem, em sua condição essencial, nem eles próprios conseguem definir. O espírito é essa inteligência que se manifesta no mundo, mas descrevem-no a partir da sua forma hominal, na forma perispiritual que conserva. Então nós, simplificando, nos manifestamos no mundo espiritual com o mesmo modelo de corpo que nós temos enquanto encarnados, embora de uma matéria um pouco mais sutil, bem mais sutil, a ponto de não ser visualizada pela maioria de nós. Os espíritos transitam entre nós, mas somente aqueles que têm alguma aptidão mediúnica específica conseguem visualizá-los, mas eles têm realmente uma estrutura orgânica e material semelhante ao corpo humano. Perfeitamente. E isso, a espiritualidade nos diz, né, Dr. Paulo, que seria o perispírito, né? Esse envoltório, né? Esse envoltório que é conhecido como perispírito, segundo a doutrina espírita. Certo. E outras denominações dão outros nomes, como corpo astral, enfim, mas essa mesma substância que outras crenças e outras até ciências se dedicam a estudar, é o perispírito, é esse corpo do espírito. Então, na verdade, o espírito tem dois corpos. O corpo permanente de sua evolução, que também evolui, e o corpo provisório físico, que ele deixa ao partir e que depois retoma numa nova encarnação, em uma nova matéria, formando um outro corpo. Então o espírito tem sempre o seu corpo de evolução, que é permanente, mas que também se modifica na sua quintessenciação, vamos dizer assim. Ele vai se tornando mais sutil também à medida em que o espírito evolui. Paulo, a propósito, talvez eu vá dizer uma coisa engraçada para o telespectador, mas na verdade não é. É uma forma de eu me expressar o que eu quero dizer. Quando eu morrer, eu vou deixar esse corpo e vou partir com o meu corpo perispiritual para o mundo espiritual, certo? Correto. Eu vou me apresentar lá no mundo espiritual, careca, com as mesmas feições, mesma altura, etc. É dessa forma, ou eu posso me apresentar de uma outra forma diferente? Os espíritos, eles têm a possibilidade de moldar a sua visão, a sua visualização física, a sua aparência, de diferentes formas. Normalmente, nós, espíritos ainda um pouco mais atrasados, nós gravamos a nossa última experiência e nos vemos como nós nos lembramos de nós mesmos. Os espíritos, à medida em que vão evoluindo, eles começam a ter uma compreensão muito maior do seu próprio espectro evolutivo e conseguem identificar existências anteriores à última existência, ou conseguem rememorar a sua própria última existência em diferentes momentos que lhe foram marcantes e se apresenta então daquela forma que mais bem lhe faz. Normalmente nós nos apresentamos imediatamente, segundo nós temos estudado, com as lembranças, as últimas lembranças que temos de nós mesmos. Mas é muito comum os espíritos
mudarem essa aparência à medida em que começam a dominar mais essa compreensão de como se apresentar a si mesmo e se reconhecer a si mesmo. Perfeito. Porque o espírito é como ele se reconhece. E como ele se reconhece é como ele se sente melhor. Então essa é a forma que ele vai buscando se apresentar. Certo, ótimo. Muito bem. Paulo, consciência da morte e consciência de si mesmo. Nos explique. Pois olha, a consciência de si mesmo é uma questão muito complexa. Tem pessoas que passam pela vida e que nem percebem que estão vivas. Às vezes só percebem que estão vivas quando vão no médico, fazem alguns exames e o médico diz: tu tem um problema extremamente grave e é possível que tu não tenha muito tempo de vida. E a pessoa às vezes se apavora: pô, mas vou morrer, mas nunca tinha se dado conta que estava vivo, né? E aí se preocupa com a vida nesse momento. Exato. Então a consciência de si mesmo é uma consciência que nós vamos adquirindo à medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente, vamos nos iluminando intelectualmente e moralmente e compreendendo o significado da vida. Correto. E a consciência de morte também nessa condição decorre dessa percepção de si mesmo como se é. Alguns espíritos bastante atrasados ainda, que não têm sequer consciência de si mesmo muito aguda, Sim. eles ao desencarnarem não têm consciência de que desencarnaram, eles se consideram ainda como encarnados, se dizem vivos, que vivos estão na verdade, porque o espírito não morre. Sim. Mas ele se compreende vivo dessa forma vulgar de se compreender a vida, que é existir no corpo apenas. Perfeito. E à medida em que o espírito vai tomando mais compreensão do significado da vida, ele tem mais facilidade de compreender-se como desencarnado e encarar isso como uma coisa natural, porque é natural. Perfeito. A morte é tão natural quanto o nascimento. Uhum. Existir é permanente, nós existimos desde a criação em direção à evolução, que é da imortalidade, sem que haja interrupção. Nós não temos nenhum hiato entre o nascer e o morrer nessa nossa linguagem, porque nós continuamos sempre sendo nós mesmos em qualquer circunstância. Momentaneamente nós nos expressamos num corpo. Daqui a pouco a gente se manifesta apenas no corpo perispiritual. Uhum. E essa consciência de estar ou não estar numa condição decorre também desse amadurecimento intelectual e espiritual de todos nós. Perfeitamente. Muito bem. Paulo, um dia, e tomara que esteja longe esse dia, bem longe, né? Nós vamos morrer. Naturalmente. Né? Não vamos ficar para a semente. Agora, existe uma explicação dada pelos espíritos de como é esse momento da morte, quando eu digo morte, corpo físico, né? Da morte do corpo físico, e como o espírito, a alma, para quem não é espírita, vamos chamar de alma, se comporta nesse momento lá. Ele, em todos os casos, o espírito, a alma, fica sabendo que ele já não mais faz parte do mundo físico? Aí essa questão está relacionada com aquele outro tema que nós acabamos de falar. Vai dessa questão da consciência. Alguns espíritos, inclusive, desencarnam e levam um bom tempo adormecidos. Podem levar muitos anos adormecidos até recobrarem a sua consciência de si mesmos como espíritos e de que estão já num processo diferente daquele em que viviam enquanto encarnados. Outros espíritos que estão preparados para compreender esse fenômeno, por exemplo, o Chico Xavier, que é um espírito que estava encarnado entre nós e que conversava com os espíritos como conversava com os encarnados. Então, para ele, essa consciência era muito real de que ele iria desencarnar. Então, as informações que nós temos fidedignas dentro das obras espíritas é de que os espíritos mais esclarecidos, eles não têm esse choque de final de uma encarnação, e eles imediatamente se compreendem desencarnados sem nenhuma dor
e encaram aquilo com naturalidade e com consciência de que estão desencarnados. Muito bem. Paulo, a perturbação ao desencarne, ele é muito variável, né? Nós sabemos que depende de vários fatores, né? Esses, por exemplo, que nós falamos. Exatamente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa perturbação pós o desencarne. A perturbação ela pode decorrer da ignorância da nossa dimensão espiritual e também de estados emocionais. Quem está num profundo estado de desequilíbrio emocional está muito perturbado no momento do desencarne. Isso vai refletir na sua retomada de consciência na dimensão espiritual. Inclusive pessoas acidentadas. Às vezes se imagina que uma pessoa que sofreu um acidente está sofrendo muito. O espírito não sofre as dores do corpo. O espírito sofre as dores da alma. Perfeito. Se for um espírito bom, um espírito equilibrado, um espírito ilustrado moralmente, correto, ele vai se encontrar ao desencarnar numa condição muito satisfatória quando puder acordar. Mas a espiritualidade vela pelo seu sono para que ele tenha o momento adequado de acordar, sim, equilibradamente diante dessa nova realidade, porque ele sofre um golpe, quer dizer, ele está com a família e daqui a sim, pouco não tem mais aquelas companhias. Perfeito. Ele está com outras pessoas que ele supunha estarem mortas ao seu lado. Correto. Então esse momento é um momento de preparação, mas varia muito de um espírito para outro pela sua condição evolutiva ou pela sua condição emocional no momento da morte, essa transição para acordar na dimensão espiritual. Tá certo, muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, né? Esperamos que estejamos bastante agradáveis a esse assunto, né? Que em 2 minutinhos nós estamos de volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos então retornando ao segundo bloco do nosso programa. Estamos falando hoje sobre a alma após a morte, a vida espiritual, segundo o livro dos Espíritos, capítulo 3º. O nosso convidado de hoje é nosso amigo Paulo Afonso Caetano. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo. Passa a bola para o Jader. Paulo, eu vou me permitir continuar ainda na morte violenta. Um ser, uma pessoa encarnada, que sofre uma morte violenta, seja um acidente, seja de que forma for essa morte, e ela não tem consciência do que seja a morte, ou seja, na cabeça dela, normalmente as pessoas imaginam ou que vão para o céu ou que vão para o inferno. Estou falando daquelas pessoas não espíritas. O espírita já tem um pensamento, uma consciência um pouco diferente. Qual é a sensação dessa pessoa ao se enxergar e não se entender o que está acontecendo com ele? Porque
ele vê ali o corpo dele, mas em compensação estirado no chão, mas em compensação ele está se vendo o corpo dele, ele está se vendo em pé, e pessoas em volta. Como é que é? Dá para tu explicar para nós isso? Também depende, esse perceber a sua própria morte imediatamente, depende de determinadas condições. Muitos casos, talvez a maioria deles, aqueles que têm morte violenta entram num estado de perturbação de consciência tão profundo que eles também não percebem aquela sua realidade momentânea e vão acordar muito tempo depois, compreendendo aquilo que lhe aconteceu a partir de explicações adequadas a seu estado emocional, de recuperação da consciência de si mesmo. Alguns espíritos têm realmente a consciência imediata do que lhe está acontecendo, se forem espíritos um pouco mais esclarecidos, ou que precisam daquilo para a sua evolução, que a espiritualidade benfeitora os assiste sempre, porque nós temos que compreender que nós não estamos ao acaso no mundo, nem no universo. Perfeito. Há uma ordem no universo. Deus é nosso Pai. Jesus, que veio para nos ensinar as verdades do amor, ele sempre disse que veio em nome do Pai. Então nós que estamos nessa pequena esfera chamada Terra, que é um dos menores planetas em torno do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, dentro de uma galáxia de bilhões, de centenas de bilhões de estrelas, que fazem parte de centenas de milhões de galáxias do universo conhecido e imaginável, que além do imaginável nós nem sabemos o que existe. Nós aqui na Terra não estamos abandonados, nós estamos de alguma forma sempre protegidos pelos benfeitores, amigos, trabalhadores do Cristo, em nos assistir. Então, mesmo nas maiores dificuldades, nós estamos com alguém que vela por nós. A Igreja Católica usa a expressão do anjo da guarda, nós usamos o espírito protetor, que é a mesma coisa com outra denominação. Todos nós temos uma assistência espiritual direta de um amigo espiritual que vela por nós, pela nossa evolução. E nesses momentos em que a dor é mais aguda, eles estarão sempre mais presentes ao nosso lado para nos amparar, porque nós somos filhos de Deus. Qual é o pai que abandona o filho, por pior que seja o pai como nós, diante de uma dificuldade? Vamos imaginar que Deus nos abandonaria? Jamais. Então, naquele momento em que nós passamos por uma angústia muito grande, de um desencarne imediato, sem nenhuma preparação, maior seguramente será a assistência. E de alguma forma, os benfeitores amigos que trabalham junto com o nosso espírito protetor vão nos acolher e vão nos adormecer para que não percebamos aquilo que não é útil para a nossa evolução e para o nosso equilíbrio. Então, em qualquer situação, imaginemos num acidente de trânsito, que às vezes uma família inteira é dizimada. Perfeito. Nesse momento ali há a assistência espiritual. Nas grandes tragédias da humanidade, são inúmeros os espíritos que estão ao lado daqueles encarnados prestando solidariedade, que estão amparando, em primeiro lugar, os desencarnados, para que eles se mantenham com um certo equilíbrio e possam continuar a sua caminhada de evolução logo, logo. Porque às vezes nós imaginamos um problema muito grande, mas passa um tempo e a gente vê que aquele problema não era tão grande quanto parecia, era pequeno, tem outros maiores para enfrentar adiante. O espírito também, diante de um desencarne, por mais violento que seja, que é um problema para ele, daqui a pouco ele se reequilibra e coloca aquilo dentro do seu campo de evolução e vai compreender que aquilo é apenas mais uma experiência. E ele retoma a sua caminhada com equilíbrio. Então, respondendo objetivamente, sim, no momento de um acidente ou de uma morte violenta ou de uma catástrofe,
nós somos assistidos e muitas vezes, talvez na maioria delas, nós não temos a consciência disso que nos acontece e somos preservados para acordar logo adiante com uma possibilidade de compreendermos aquilo com mais equilíbrio e manter o fio condutor da nossa história espiritual de evolução. Perfeitamente. Inclusive, né, Paulo, a gente vê muito esse tipo de atendimento também nas nossas reuniões mediúnicas, né? Muito Exatamente. Frequentemente, né, a espiritualidade, né, traz espíritos necessitados de uma compreensão maior, né, para que entendam, né, o seu desencarne e para que possam aceitar, né, e continuar a sua evolução, né? É verdade, nós que participamos de reunião mediúnicas, nós temos através do médium, que é um irmão nosso encarnado, Correto. a manifestação de um espírito que pode ser um espírito iluminado, que vem nos trazer orientação, ou um espírito necessitado que vem buscar consolo, trazido pelos benfeitores. Correto. E às vezes, nós dialogando, porque há um dialogador em cada grupo mediúnico que dialoga com aquele espírito ali, Correto. dialogando com aquele espírito através do médium, nós procuramos compreender a sua situação e ele se retrata como situado há séculos atrás, às vezes há décadas atrás, e reivindica as suas coisas, que tomaram conta das suas coisas que até já nem existem mais. Sim. Mas no seu campo mental, onde ele está estacionado, fixado naquelas imagens, aquilo é real. Então, justamente nós conversando com ele, vamos tentando acordá-lo para a realidade, até que ele compreende que, na verdade, ele não morreu, Sim. mas de certa forma não vive como pensava que vivia. Sim. E às vezes o espírito que chega ali indignado e querendo executar atos de violência, querendo se vingar, começa a chorar e se dar conta do significado da vida e que tudo aquilo que ele pensava que era dele não era, sequer o seu próprio corpo lhe pertencia. Então ele sai dali de alguma forma consolado, porque ele compreende a insignificância, quase insignificância de cada um de nós na ordem das coisas. E aí então ele pode ser ajudado e pode se libertar daquela fixação de um passado que está apenas na sua memória, mas que não é mais real. Correto. Então veja, como é bom, Deus é bom, que nos possibilita sempre, nos momentos de maior angústia, alguma palavra amiga, às vezes de um ignorante qualquer como nós aqui, ajudando um outro ignorante desencarnado a compreender a sua realidade espiritual. Claro que assistido por todo um grupo de benfeitores amigos que presidem uma reunião mediúnica, porque aquilo ali não entra quem quer e sai a hora que quer. Ali há toda uma ordem espiritual e nós somos meros coadjuvantes e instrumentos, assessores, vamos dizer assim, de um trabalho que precisa ser feito. Perfeitamente. Paulo, quando o espírito desencarna, é possível que alguns familiares já desencarnados, já habitantes do mundo espiritual, digamos assim, possam vir recepcioná-lo? Isso é possível de acontecer? As informações que a gente tem é que isso é o que de regra acontece. É a avó, o avô que desencarnou há tanto tempo atrás, o tio, o pai, a mãe, um amigo, que é trazido pelos benfeitores espirituais, ainda que esse parente não esteja muito evoluído na compreensão da sua situação, mas que já compreende que está no mundo espiritual, ele é trazido para confortar. E imagina para quem está perdido num país distante e de repente encontrar a avó que não via há tanto tempo. É uma felicidade imensa, porque já tem uma referência. Porque aquelas pessoas que nos marcam no coração, em qualquer fase da nossa vida, são sempre uma âncora nos momentos de dificuldade. Então, é muito comum, nos relatam os benfeitores amigos, através de várias obras espíritas ditadas, através de médiuns como esses que eu já referi, confiáveis, de que a acolhida se dá
normalmente por um parente amigo que é trazido pelos benfeitores espirituais para receber. Não significa que vai ficar imediatamente com aquele espírito junto, porque eles estão às vezes em escalas evolutivas diferentes e aquele outro precisa voltar para o lugar de onde veio, onde continua seu aprendizado, e este precisa galgar degraus na sua compreensão. Mas o normal é nós sermos recebidos por almas queridas ao desencarnarmos. E isso nos dá assim um certo conforto, porque imaginemos o pai que perde um filho na infância, um filho, uma criança, como andará? Seguramente andará assistido por parentes próximos já desencarnados ou por amigos de encarnações passadas que também estão ligados na teia das reencarnações, aqueles próprios pais, e que têm muito carinho por eles e que vão cuidar do seu filho como se filho deles próprios fossem na espiritualidade. Porque Deus é bom. E se Deus é bom, jamais nós poderemos imaginar que Ele nos permita uma condição de abandono nos momentos de dificuldade. A gente costuma dizer que que um pai faz tudo o que for possível pelo filho, se o filho estiver preso, o pai irá buscá-lo na penitenciária e irá visitá-lo. Então, mesmo aqueles que sofrem na ignorância, que sofrem no crime, que sofrem na perda da razão, eles estão de alguma forma confortados pelos emissários do Pai que os assistem em qualquer circunstância. Muito bem. Doutor Paulo, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Tão agradável o nosso bate-papo, né? Mas o reloginho nos indica, né, que chegou o término do nosso tempo. Agradecemos a sua atenção, Dr. Paulo, por ter nos acolhido, né, ao nosso convite, e deixamos para suas últimas palavras. Tenha vontade. Muito obrigado. Eu quero deixar um abraço a todos os companheiros espíritas para que continuemos nessa caminhada de auxiliar as pessoas a compreender a vida sob a perspectiva espírita, e um abraço aos crentes de todas as religiões, porque qualquer caminho que leve ao Pai é um caminho bom. Nós estamos no movimento espírita porque respondeu questões que nós precisávamos que fossem respondidas satisfatoriamente a nós. Perfeito. Outros irmãos católicos, protestantes, adventistas, metodistas, no mundo árabe, no mundo judeu, enfim, na Índia, na China, em diferentes espaços da Terra, encontram explicações de espiritualização que lhes satisfaça. Então nós estamos todos no mesmo caminho, e fica um abraço, portanto, a todos os irmãos, né? A todas as crianças. O Pai é um só. Perfeitamente. Muito obrigado, Dr. Paulo. Obrigado. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.